Vamos falar de criaturas verdes, né? Opa! Os extraterrestres. Se tem tanto planeta, tanta estrela aí, por que a gente não ainda encontrou os caras aí? Acho que esse é um bom ponto pra começar como essa pergunta começou, porque a pergunta que você fez agora foi a mesma pergunta que uma das figuras mais inteligentes da história da ciência, o Enrico Fermi, fez. Obrigado! Há quase 70 anos. Escutou essa, Paquito? É. E que foi num cenário muito parecido com esse, só que em vez de um podcast que ainda não tinha sido inventado, eles estavam almoçando depois de trabalhar no laboratório de Los Alamos, onde a bomba nuclear tinha sido feita, né? Isso era nos anos 50. E é uma história muito engraçada e tem a ver com cartoon ainda, tem a ver com um quadrinho de jornal. É mesmo? A origem dessa pergunta porque tinha duas coisas estranhas acontecendo em Nova York na época. Primeiro, tava tendo um número recorde de avistamento de OVNIs, objetos voadores estranhos no céu. E segundo, tava tendo um número recorde de roubos de lixeiras, aquelas lixeiras de metal que tem nas ruas pra jogar coisa fora. E daí um cartunista, esqueci o nome dele, desenhou um quadrinho com uma solução pros dois problemas. Ele fez um quadrinho de aliens roubando lixeiras. Sei. E essa seria a resposta. E daí esse quadrinho chegou no Los Alamos, eles mostraram a piada pro Enrico Fermi, e ele riu e falou, nossa, isso é uma excelente ideia, porque ele respondeu 2 mistérios com uma única resposta, né? Uma excelente hipótese científica. E daí o pessoal do almoço começou a discutir sobre, será que tem vida em outros planetas? E se tivesse, será que seria viável para essa vida vir pra Terra, viajar entre estrelas, viajar nas distâncias astronômicas? E como todo bom papo de almoço, eventualmente eles foram mudando para outros assuntos. Como tá sua filha? Como é que tá as coisas lá e aqui? E o Enrico Fermi não continuou na conversa. Ele parou, olhou e ficou pensando enquanto o pessoal discutia. E assim, minutos... Espera só um pouquinho. O Paquito, aqui numa escola, ele fica com um dedinho levantado e, cara, me dá um desespero. É que a galera falou que esse papo aí rolou num jantar depois de um stand-up do Vilela. Tá Possível. Pode ser. Tá. E daí, depois dessa pausa... Não interrompe mais, por favor. Nossa, que ridículo isso. Se chamar de velho, eu vou interromper, cara. Não tem como. Tá. Agora entendi. Achei que era... Faz quase 100 anos o negócio. Entendi. Depois de uma pausa na conversa exatamente como essa... Sei. O Fermi do nada... Mas onde tá todo mundo? Sabe, ele exclama assim, todo mundo para, olha, pensa um pouco. Ele não tá falando de futebol que nem a gente. A gente tá já pensando. foi pra outro assunto, ele tá lá atrás. E o Fermi é um cara muito bom em fazer conta de cabeça. E o que ele tinha feito, ele calculou, vamos supor que a Terra é um planeta mediano. Um planeta que deve ter outros planetas como a Terra no resto do universo. Ou seja, ele não é tão raro. Esse é o princípio chamado do princípio de mediocridade. A Terra é um planeta medíocre. Tem outros que nem a Terra por aí. Partindo dessa hipótese, ele chegou à conclusão que devia estar cheio de alien na nossa galáxia. Ele ficou, devia ter alien em estrelas próximas e talvez viajar entre planetas seja possível. E ele chegou à conclusão que teria tido tempo na história do universo para os aliens já terem chego aqui. Então, o paradoxo parece que o universo devia estar cheio de vida e a gente não vê essa vida. Cadê eles? Esse é o paradoxo. Era para estar fervendo muito abundante de vida e a gente não vê essa vida. Uhum. Ele começou a falar sobre as hipóteses de por que a gente não vê isso ou não? Não tanto, até porque o Fermi, eu pensava nele como ele é um tiozão italiano, o Fermi. Ele era muito piadista, muito zombador. Então provavelmente ele falou assim, né? Por que não... Cadê os aliens? Algo dessa forma aí. E a parte interessante do paradoxo de Fermi é quantas respostas diferentes a gente pode dar. Por exemplo... Nossa, a gente pode começar pelo grande filtro, hipótese do Berserker, a hipótese da Floresta Negra, ou qual que é a tua favorita? Porque assim, cada um tem uma possível solução favorita, né? A do grande filtro é que existem filtros, né? Que para chegar até as criaturas serem inteligentes, delas não se autodestruírem e saírem do planeta. Sim, e nem necessariamente autodestruição seria um filtro. Assim, a questão do grande filtro, eu acho que cientificamente ela é uma das respostas mais plausíveis. É uma das que provavelmente melhor encaixam, sabe, num olhar científico, num olhar tipo assim, da busca por dados, coerência e tudo mais. Só que o problema é que a gente não tem como saber que a gente passou por um filtro ou o que é um filtro até a gente passar por ele. Necessariamente. Ou não passar. Ou não passar por ele. Então o último ser humano vivo na Terra vai ser a última pessoa a descobrir se a gente não passar por um grande filtro. Exato.
E vários momentos... Mas a gente não pode olhar, por exemplo, os dinossauros não passaram por esse filtro, não é essa... A analogia não rola. Ela não rola necessariamente porque eu acho que a gente tá falando... Na verdade rola. Porque a gente pode falar... Porque não é só a vida inteligente e comunicável que nem a nossa civilização que importa pro paradoxo de Fermi. Vida num geral também importa. Então, por exemplo, caso os dinossauros tivessem sido exterminados com aquele meteoro, com aquele asteroide, e toda a vida na Terra tivesse sido extinta junto, então o asteroide poderia ter sido um grande filtro. Exato. E ele pararia o nosso processo de evolução naquele momento. Só que olhando da ótica da civilização humana e da humanidade como uma civilização comunicável, a gente vai voltando no tempo, vai vendo todos os grandes passos importantes que a gente passou evolutivamente e vai vendo onde que tudo poderia dar errado. Onde que parecem estar os grandes pulos. Assim, os grandes momentos em que algo maravilhoso aconteceu, que daí a gente pôde passar de, digamos, um estágio para o outro. Sei. O primeiro deles, o estágio quase zero, vamos supor, é o estágio de abiogênese. Então, em algum momento na história do universo, matéria não viva se tornou viva. Vocês concordam comigo que provavelmente esse é o primeiro grande filtro? Claro. Pode ter um planeta igual ao nosso que não aconteça isso. Exatamente. Tá. Porque eles não passaram por esse grande filtro. Tá. Assim, não deu tempo, ou não deu oportunidade, ou faltou algum ingrediente para as moléculas orgânicas não vivas se tornarem vivas. Depois disso, a gente tem o surgimento de organismos unicelulares. Depois, multicelulares. E assim a gente vai indo sucessivamente, até chegar... Tudo isso são filtros. Tudo isso são filtros. De acordo com alguns autores, aqui eu preciso fazer uma nota importante, que isso vai mudando de acordo com o autor. Tem alguns que colocam, por exemplo, não, esse passo, a gente, sei lá, pode ser que a vida surgiu em todos os planetas onde ela era possível de existir. Então pode ser que o surgimento da vida, a abiogênese, não é um grande filtro. Pode ser que isso simplesmente acontece em todo o planeta e em algum momento posterior a vida desaparece daquele planeta. É posterior, não necessariamente. Não tem esse filtro. Mas isso, eu acho que eu sou mais do lado mais. Que esse é um grande filtro. Eu acho que eu concordo que isso é um grande problema. E aí a gente vai chegando até a humanidade moderna. A gente chega, um dos grandes filtros seria o desenvolvimento de ferramentas e a capacidade de usar ferramentas, porque isso levaria a gente, transportaria a gente para um outro caminho tecnológico. Dominar o ambiente. Pode ser um dos filtros ou uma parte do processo. Porque a gente não necessariamente precisa dominar o ambiente. Não precisa dominar o ambiente. Porque, de certo ponto, a gente até hoje não dominou o ambiente, né? A gente se adaptou a viver em praticamente todos os ambientes e biomas da Terra. Mas a gente não domina ele ainda. Acabou de acontecer um ciclone categoria 5 no México, sabe? E a gente não consegue evitar isso. Não, ele foi de 0 até categoria 5 em 12 horas, sabe? Então a gente não dominou o ambiente, digamos. E depois dessa parte de desenvolver ferramentas e tudo mais, é a parte de desenvolver tecnologias e se tornar comunicável. Que esse seria o estágio que faria a gente poder ser visto e ouvido por outras possíveis civilizações inteligentes que tenham passado por todos esses filtros. Onde que mora a grande questão? O filtro pode estar na nossa frente ainda? Ou será que a gente já passou dele e não vai mais ter outro na frente? Que a autodestruição é um deles, por exemplo. A autodestruição provavelmente é o mais provável deles. E doenças. Também. Pragas. A gente tem em todos os próximos grandes filtros que a gente poderia ter que passar nos próximos anos. A gente tem autodestruição através de armas nucleares ou guerras sem fim. Cometa. A gente tem cometa e asteroide, mas esse também talvez não esteja no curto prazo, no curto horizonte. A humanidade está sujeita a colisões, a extinção via pedra espacial nos próximos, sei lá, de 1 até 10 bilhões de anos para o futuro, sabe? Sim. Então pode acontecer em qualquer momento. Só que acho que ele não... Ele é um grande filtro também, mas acho que não é uma das nossas maiores preocupações agora. A gente tem o problema, por exemplo, de pandemias, guerra biológica, doenças que foram criadas e usadas de alguma maneira como arma em populações. Tudo isso são eventos que podem acarretar a extinção humana e entram na nossa capacidade de autodestruição. Então, e se toda civilização surge, se desenvolve, faz ferramentas e chega num ponto que dura mais ou menos, pelo nosso histórico até agora, da física moderna, da ciência moderna até bombas nucleares, que aparentemente duram uns 250, 300 anos, a gente se aniquila depois, todas elas se aniquilam depois desse tempo, porque não conseguem conviver com a responsabilidade de ter armamentos tão poderosos, por exemplo.
Então, ou o filtro pode estar na nossa frente, ou a gente pode ter já passado por ele. Exato. E é por isso que surge aquela discussão de descobrir vida fora da Terra é a pior notícia que a gente pode ter para a humanidade. Por quê? Por 2 motivos. Porque ou o filtro vai estar na nossa frente, ou ele vai estar atrás da gente. Vamos supor que a gente descubra vida fóssil, micro-organismos fósseis, já morreram, em Marte. Isso significa que houve vida e acabou. Ou seja, o filtro está na nossa frente. Certo. Porque a gente passou por aquele momento, só que a gente não vê mais nenhuma civilização. Então, todas as outras que também passaram por aquele momento, em algum momento deixaram de existir. Então, o grande filtro está na nossa frente. E a outra possibilidade? O grande filtro está atrás da gente. E a gente é os únicos. Ah, tá. E aí é uma coisa solitária. É. A gente não tem mais ninguém para se comunicar com a gente. Então é óbvio que a gente nunca vai ouvir ninguém. A gente tá sozinho. O que você pensa sobre isso, Guilherme? A minha resposta favorita, que eu acho mais cientificamente fraca que essa do grande filtro, é a ideia de que a gente chegou cedo na festa. De que... Porque uma pergunta que faz sentido que é meio que vai contra a ideia do princípio de mediocridade, que é um princípio que a Terra é pior do que medíocre. Que bota a gente lá embaixo que a vida existe na Terra, e orbitando a estrela como o Sol, mas esse não é o sistema estelar ideal para a vida. É concebível, a gente consegue imaginar sistemas estelares que conseguem ser melhores para abrigar a vida do que o nosso é. Estrelas que duram mais tempo para dar mais tempo para a vida evoluir, estrelas que não emitem radiação UV, que é perigoso para químicos que se replicam no geral, sistemas em que talvez tenham mais planetas com água líquida, e que se você tiver planetas com composições químicas, gravidade diferente, talvez seja melhor para a vida. E se a gente faz a conta de quando que essas estrelas possivelmente ideais para a vida vão existir no universo, a gente vai descobrir que a maior parte das estrelas ideais para a vida, de mais longa duração, ainda nem nasceram. Elas vão começar a nascer daqui a 10 ou 20 bilhões de anos, dependendo de qual categoria de estrela for possível para a vida ou não. E isso também faz sentido para mim, porque o universo é muito antigo da escala humana, 13 bilhões de anos, mas ele está no seu relativo começo. O universo, como a gente conhece, com galáxias e estrelas, vai durar por mais centenas, 1 trilhão de anos no futuro. Então a maior parte da história do universo, da Era das Estrelas, tá por vir. Então eu gosto da ideia de que a gente chegou cedo na festa. Entendi. E que a maior parte das civilizações alienígenas que vão surgir, estão para surgir. A Floresta Negra é a minha preferida. Sério? Não, só tá. porque é legal, é mais ideia, emocionante. entendi. Né? Não que é mais plausível, né? Mas mais emocionante do que a Floresta Negra é a Porta do Berserker. Qual que é essa? Eu não sei qual que é. Assim, seria... Só pra explicar do Floresta Negra, né? Que a gente já falou no outro programa. Mas existe. Só que os caras tão quietinhos lá porque... Tá todo mundo em silêncio. Silêncio, porque se o cara falar da localização pode ser perigoso pra ele. Pode ser. Eu acho que nesse sentido o Berserker é a realização da Floresta Negra no pior dos casos. Ah, é? Que é uma civilização, tá ativamente... montou um método pra sistematicamente destruir qualquer forma de vida no caminho. Porque é uma questão de escassez, né, Vilela? Tipo, os recursos são escassos. Em alguma hora vai apertar o calo. Se eu sou uma civilização de escala galáctica, eu vou me preocupar com os recursos da galáxia. Eu não vou querer que ninguém mais gaste eles. Logo, eu vou destruir todas as civilizações. Caramba. Eu tô pensando como uma civilização maligna pensaria, sabe? Sim. E a ideia do Berserker é basicamente essa. De que a gente não vê nenhuma outra civilização inteligente, porque todas que mostraram as caras foram destruídas porque basta uma civilização com más intenções para todas as outras irem de vala. Mano. Então ela pode estar vindo no nosso caminho nesse exato momento. Eu acho isso mais empolgante do que a hipótese da Floresta Negra. Já mudei para essa daí. Eu acho que dá pra diferenciar bem a Floresta Negra, no caso que tem um monte de civilização, mas todo mundo acha que o outro cara vai ser o Berserk, que vai ser matando todo mundo e dá todo mundo quieto. Quietinho, Essa é quando uma delas já ficou, não, eu achei vocês, ó, já era. Tem uma ativamente caçando a galera. Que é o problema dos 3 corpos lá. Vocês leram ou não? Eu li.
Cara, e o mais louco disso daí é porque eles demoram acho que 400 anos pra chegar do planeta deles pra cá. Sim. Porque tá com problema de recurso também e tal. Só que os caras falam, em 400 anos a humanidade pode ultrapassar a gente na ciência, na tecnologia. Então o grande lance é estacionar a gente na mesma tecnologia que a gente tá, pra quando eles chegarem eles ainda serem superiores. Porque só a viagem deles de 400 anos até aqui pode ser a derrota deles, né? Porque eles não sabem a escala que a gente vai evoluir e chegar no ponto que eles estão e inclusive passar, né? Esse é um problema interessante de viagem espacial. São as escalas, né? As distâncias. Sim, e também que existe um nome específico para isso, para esse problema específico. Mas vamos supor que a gente vai para a estrela mais próxima da Terra com uma nave geracional. Vai ser a primeira vez que a gente vai enviar uma população de, sei lá, 1000 humanos para a estrela mais próxima. E a que viagem... eles não vão pisar lá, né? Eles não vão chegar até lá. Vamos supor que criogenia já foi descoberto, já foi desvendado, tá funcionando, eles vão chegar lá. A viagem vai demorar 100 anos. Congela os caras para eles serem descongelados daqui a 100 anos. E a viagem vai durar 100 anos com a tecnologia atual. Tá. Quando eles chegam lá, prontos para pisarem pela primeira vez no planeta e serem os primeiros seres humanos tipo assim, a pisarem em outro sistema estelar, eles olham pro lado e já tem uma colônia na Terra lá. O quê? Por quê? Por quê? Porque nesse meio tempo de 100 anos a tecnologia avançou um monte. Ah, foi uma outra nave mais rápida. Mais rápida. Muito melhor. Sabe? Desliga aí essa live que já tem uma história aqui pra escrever. Agora todo mundo... Cara, que ideia maravilhosa pra escrever Tem um conto, nome cara. específico pra isso, que é o nome do físico que propôs isso. E eu não lembro o nome dele. Cara, que então, louco. Tem... Chega lá, já tem uma civilização, fala, cara, encontramos vida. Não, são os próprios E da seres mesma humanos. maneira, essa outra que foi lançada, que chegou em 50 anos, vamos supor, quando ela foi lançada, ela chegou, olhou pro lado e viu que já tinha outra. Que chegou lá em 10 anos. Ou chegou lá, enfim, na velocidade da luz um dia, sabe? Então isso é um problema de viagem